Conviver com diabetes, né? Quem está me vendo agora e tem, infelizmente, essa doença, sabe das dificuldades, exige, de fato, um olhar mais cuidadoso em relação a alimentos ricos em açúcar. Isso porque a doença ela é marcada por uma maior dificuldade em convertê-lo em energia. E sua sobra na corrente sanguínea é capaz de disparar inúmeros problemas. De olho nisso, um grande número de diabéticos tem medo de consumir até frutas. Esse medo tem alguma justificativa, será? Será que as frutas podem causar mais problemas? Quem nos ajuda a responder essas e outras questões é a nutricionista Renata Greco. Chegou a hora da nossa pausa do café. Muito bem, doutora Renata já está aqui conosco pela internet. Cadê ela? Muito bem, doutora Renata, satisfação. Muito obrigado por nos receber nessa manhã aqui no Balanço Geral, viu? Bom dia, Tiago. Bom dia a todos que estão assistindo. Eu que agradeço o convite. É um prazer. Muito obrigado, tá? É uma dúvida sempre muito recorrente, né, doutora? O que fazer, o que consumir? Será que a fruta está liberada para o diabético? Primeiro de tudo, a gente precisa lembrar que cada caso é um caso e que cada paciente vai ter um perfil, né, naquele momento de vida. Então, alguns pacientes podem ter essa diabetes descompensada e aí a gente precisa ter um cuidado redobrado, e outros pacientes podem estar com essa diabetes controlada e a gente consegue flexibilizar um pouco mais esses alimentos. Vai depender realmente de uma análise um pouco mais aprofundada de cada um, né? Isso, mas de um modo geral, doutora Renata, quais são as frutas assim que a gente pode dizer assim, olha, são permissivas, com cautela? Tá, vamos lá. Primeiro é importante lembrar que todas as frutas são permitidas. Fruta é um excelente alimento, fonte de fibra, vitaminas e minerais. Mas a gente sabe também que na fruta tem a frutose, que é um formato de açúcar e que pode contribuir elevando esse açúcar no sangue do diabético. Então, o que a gente precisa prestar atenção e entender? Que aquelas frutas que têm mais fibras, elas vão ser melhores porque a fibra vai ajudar a controlar esse açúcar no sangue, sem que ele suba de forma tão rápida. Então, frutas como maçã, pera, goiaba, frutas com mais fibra e que a gente consome com a casca, elas são boas e podem ser consumidas com mais frequência. A gente preparou até uma listinha aqui básica, né? A tangerina, a pera, você falou, maçã, kiwi, laranja com bagaço, tem esse detalhe aí, né? O morango, ameixa fresca, a goiaba vermelha e o abacate, no qual eu sou fã, apaixonado por abacate, né? Perfeito, porque são frutas ricas em fibra, então elas vão retardar essa absorção do açúcar pelo sangue do paciente. Muito bem, então essas são as frutas, digamos assim, que todos podem consumir, mas com cautela, né? Sim, mesmo sendo fruta, a gente tem uma quantidade, né? A recomendação hoje da pirâmide alimentar é de 2 a 5 porções de frutas e no diabético a gente trabalha com uma média de 3 a 4, né? Tentar não passar muito disso. Não é porque é fruta que a gente pode comer muitas o dia inteiro. Tem que abusar, né? Vamos com cautela. Isso. Até água em excesso faz mal, essa que é a grande afoga. Bom, a próxima dica seria as frutas que têm um alto índice de carboidratos, né? E menos fibra. Aí a coisa se complica um pouco mais, né? Exatamente. É o caso da banana, por exemplo, ou da manga, que são frutas que são consumidas com frequência. Elas têm um alto índice glicêmico, ou seja, quer dizer que elas têm uma alta carga de carboidrato e baixinha fibra. Então não tem fibra para conseguir segurar esse açúcar que vai ser absorvido de forma muito rápida. Mas tem uma dica boa aí, Tiago, que quer dizer que a gente não pode consumir essas frutas? Não, o diabético pode consumir, mas a gente pode associar essas frutas a fontes de fibra, por exemplo, como aveia, sementes como chia, linhaça. Então, dessa forma, a fibra do outro alimento vai ajudar a retardar também a absorção do açúcar por essas frutas. Essa questão do carboidrato se transformar em açúcar, para muita gente ainda é muito confuso, né, doutor? Eu queria que você explicasse em rápidas pinceladas como é que isso funciona no nosso organismo. Dessa forma como a gente explicou, né? O próprio carboidrato, quando ele é absorvido pelo nosso organismo, principalmente aquele carboidrato branco, simples, do pãozinho, do macarrão, né? Que a gente acaba consumindo com mais frequência do próprio doce, né? Das bolachas.
Então, esse carboidrato, quando absorvido, por ter baixa quantidade de fibra, ele também vai ser absorvido e transformado em açúcar, elevando também a glicemia. Então, a gente não pode ficar preocupado somente com o açúcar branco refinado. A gente precisa se preocupar também com a quantidade e com a qualidade desse carboidrato que a gente está consumindo. Existe um horário específico mais recomendável para o consumo e a ingestão dessa fruta? É uma estratégia que vai ser traçada junto com a nutricionista ou com o seu médico, né? Mas as frutas, o ideal é que elas não sejam consumidas sozinhas. Elas podem ser consumidas no café da manhã, elas podem ser consumidas no lanche, mas a gente vai associar essas fontes de fibras ou de proteínas para retardar a absorção dessa frutose do açúcar pelo organismo. Uma coisa que eu sempre ouvi para terminar a sua participação aqui é que, olha, se for comer uma maçã, coma só maçã. Não misture fruta, porque isso acaba aqui tendo o efeito contrário. Não, vou comer uma frutinha porque eu estou de dieta e acaba misturando tudo. O problema está aí ou não? O problema não é misturar as frutas, o problema é o excesso. Como eu falei, às vezes a gente acha que por ser fruta saudável, consome em excesso e acaba aumentando também a quantidade de frutose e de açúcar no sangue. Vai comer a melancia, quer comer a melancia inteira. Aí tenha paciência, né? E é melhor você associar a melancia a uma castanha, um amendoim ou uma outra fonte de fibra que vai compensar esse açúcar da melancia, que também é uma fruta com alto índice glicêmico. Pois é, então o equilíbrio, mais uma vez, né, sempre utilizado aí sem cautela, né? Esse equilíbrio para tudo na alimentação cada vez mais. Doutora Renata, olha, eu quero lhe agradecer imensamente por nos atender nessa terça-feira, tá? Volte sempre que precisar, viu? Eu que agradeço, Thiago. Muito obrigada e um bom dia para vocês.